O evangelho de hoje é de Mateus 26, do 14 ao 25. O evangelho de hoje, então, é a continuidade do de ontem, né? Que falava, né, que Jesus, que um dos discípulos iria trair, né, Jesus, e que a pessoa em que Jesus desse o primeiro pedaço de pão, né, iria ser a pessoa que ia trair. E Jesus dá Judas, né, Judas Iscariote, e assim o espírito ruim entra dentro de Judas, né, Satanás, e manda ele fazer o que tem que fazer, né, que era trair Jesus. E aí então Judas vai ou no evangelho de hoje, Judas vai aos sumos sacerdotes e assim pergunta a eles, né, o que ele ganharia em troca se ele entregasse Jesus. E aí eles, né, combinam, né, 30 moedas de prata. Imagina, Judas trocou Jesus, né, por 30 moedas de prata. E aí, então, no primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos perguntaram onde Jesus queria celebrar a Páscoa. E Jesus então manda eles irem à cidade, né, a um homem, e dizer que o mestre mandou dizer: vou celebrar a ceia pascal em tua casa. Né? Esse em tua casa pode ser que seja ao povo, né, a nós mesmo. Naquela época, então, tinha um significado diferente, né? Antes de Jesus morrer por nós na cruz, né? Era do povo do Egito, né? Da escravidão. Então, tinha esse significado da passagem da escravidão para a liberdade. E a Páscoa de Jesus, então, né, era o povo que entra na Terra Prometida. Então, tem o significado da passagem da morte para a vida, né? E isso, então, é o que todos nós vivemos, né, nessa passagem. E também, né, tudo começa em nossa vida, a partir da nossa vida. Né, essa passagem da morte para a vida começa na Quaresma, né, onde nós começamos a morrer, né, no nosso lado mal, digamos assim, né, tirar as coisas em que nos afasta de Deus, né, e começar a fazer coisas em que nos deixa mais próximos de Deus, né, e faça com que a nossa fé seja mais forte, né. E aí, então, ao anoitecer, né, Jesus senta junto com os discípulos à mesa, né, e enquanto os discípulos comem, né, Jesus começa a dizer: em verdade vos digo, um de vós irá me trair, né? Então, na verdade, trair. Não sei o certo como diz, irá me entregar, diz no texto. E aí os discípulos, diz no texto que eles ficaram tristes, muito tristes, e começaram a perguntar um por um, né? Acaso sou eu, Senhor? E aí Jesus responde a eles assim: aquele que se serviu comigo do prato é que vai me entregar. Ele diz que o Filho do Homem se vai, e conforme está escrito ao seu respeito. Né? A profecia irá se cumprir, né? A missão de Jesus irá se cumprir. Jesus, na verdade, ele já morreu, né? Mas aqui no texto diz que ele vai morrer para poder nos salvar, né? E assim ressuscitar. E aí, então, Jesus fala, né? Imagina Judas está escutando isso, né? Que daquele por quem o Filho do Homem entregue, melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. E aí Judas, né, se fazendo de inocente, sabia de nada, foi lá e perguntou a Jesus, né, mestre, serei eu? E aí Jesus diz, né, tu é que dizes, né, tu que tá dizendo, não falei nada. E aí então
como Judas entregou Jesus, né? Acho que esse texto nos traz uma mensagem, assim, que muitas vezes a gente também traz Jesus, né? Às vezes troca ele, né, por outra coisa, assim, que a gente acha que é mais legal, né? Por exemplo, o celular, né? Às vezes a gente passa mais tempo mexendo no celular do que a gente podia, que tá lendo uma Bíblia, né? Fazendo coisas em que nos deixam mais próximos de Deus. Às vezes a gente também é um pouco de Judas, né? E a Quaresma, então, foi exatamente para isso, né? Pra gente ter fazer a memória, né, dessa passagem da morte para a vida, né? Pra gente estar preparado, pra gente ter a nossa vida, né, melhor, né, junto com Jesus. Eu acho que essa é a mensagem que o texto nos quer dizer. Deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho de notificações para continuar recebendo os vídeos aqui da Madalena. E também entra no link aqui embaixo para ver a liturgia diária.